Em 1985, houve mais uma edição da Copa do Mundo Sub-20, que naquele ano seria realizada na União Soviética e que teve a seleção brasileira como campeã. E se você quiser saber todos os detalhes dessa grande conquista verde e amarela, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 6 amigos soviéticos, porque Brasil tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Nos últimos vídeos do canal sobre esse assunto foram comentadas as edições anteriores, cujos títulos ficaram com a União Soviética em 77, com a Argentina em 79, com a Alemanha Ocidental em 81 e com o Brasil em 83. Se você não viu, eu vou deixar no final do vídeo a playlist para você conferir. Quis a FIFA que a competição fosse jogada na União Soviética, país berço das ideias socialistas, o caminho para o comunismo, da economia planificada, Marx, Lenin, Stalin, cadela laica, Gagarin, Guerra Fria, Chernobyl, enfim, um lugar com muita história, próspero para os russos e um inferno para as repúblicas anexadas, como a Ucrânia, Cazaquistão, Geórgia, entre outras. Mesmo findada em 1991, ainda tem gente que em 2025 fala que o comunismo é um perigo iminente e que precisa ser combatido. Neste sentido, Napoleão também, Gengis Khan, o Império Romano, os Vikings. Faz lembrar o episódio de Chaves, na qual o Seu Madruga afirma ter lutado contra gigantes, enquanto Chaves tenta o convencer que eram moinhos de vento, ou seja, um inimigo imaginário, uma referência à obra Dom Quixote de la Mancha, escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes no início do século XVII. Deixando o fetiche de cada um de lado, o Mundial Sub-20 de 1985 foi jogado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, em 6 cidades. Foram utilizados o Estádio Razdan, em Yerevan, atual capital da Armênia, o Estádio Yubileyny, em Rokhtemberyan, atual cidade de Armavir, também na Armênia, o Estádio Boris Paichádzhi e o Estádio Lokomotiv, ambos em Tbilisi, atual capital da Geórgia, o Estádio Dinamo e o Estádio Traktor, ambos em Minsk, atual capital da Bielorrússia, o Estádio Tofik Bakramov, em Baku, atual capital do Azerbaijão, e o Estádio Mehdi Housseinzade, em Sumkait, também no Azerbaijão. O Estádio Luzhniki, em Moscou, capital soviética e atual capital russa, e o Estádio Kirov, em Leningrado, antigo nome da cidade atual de São Petersburgo, na Rússia. O grupo A seria formado por Bulgária, Colômbia, Hungria e Tunísia. O grupo B seria composto por Arábia Saudita, Brasil, Espanha e Irlanda. O grupo C por Austrália, Canadá, Nigéria e a anfitriã União Soviética. Por fim, o grupo D teria China, Inglaterra, México e Paraguai. Aquela seleção brasileira sub-20 era treinada pelo técnico Gilson Nunes, ex-treinador do Al-Ahly, dos Emirados Árabes, e que encerrou em 2014 como técnico do América do Rio de Janeiro. E tinha jovens atletas como o goleiro Tafarel, do Internacional de Porto Alegre, o goleiro do Tetra de 94 com a seleção principal, e que encerrou em 2003 no Parma da Itália. Os defensores Luciano, da Portuguesa, e que encerrou em 1994 no Santos, Luiz Carlos, do Grêmio, e que encerrou em 2001 no CSA de Alagoas, Henrique, do Grêmio, e que encerrou em 1999 no Botafogo de Ribeirão Preto, e Dida, do Coritiba, e que encerrou em 1997 na Ponte Preta de Campinas. Os meias João Antônio, do Grêmio, e que encerrou em 2000 no América de São José do Rio Preto, Tocim, do Guarani de Campinas, e que encerrou em 2002 no Marília, Silas, do São Paulo, e que encerrou em 2003 na Internacional de Limeira, e Miller, do São Paulo, outro tetracampeão de 94 com a seleção principal, e que encerrou em 2004 no Ipatinga de Minas Gerais. E os atacantes Gerson, do Guarani de Campinas, e que encerrou em 1993 no Internacional de Porto Alegre, e Balalo, do Internacional de Porto Alegre, e que encerrou em 2004 no Garibaldi, do Rio Grande do Sul. A estreia brasileira aconteceu no dia 24 de agosto contra a seleção da Irlanda, no Dinamo Stadium, em Tbilisi,
e o Brasil venceu a Irlanda pelo placar de 2-1. Gols de Balalo aos 20 minutos do primeiro tempo e Dida aos 35 do segundo, a favor dos brasileiros, e Marcus Thuit aos 41 da etapa final, a favor dos irlandeses. Completando a rodada, ainda tivemos o empate em 0-0 entre Espanha e Arábia Saudita, em Tbilisi, o empate em 2-2 entre Hungria e Colômbia, e a vitória da Bulgária por 2-0 sobre a Tunísia, ambos os jogos em Yerevan, empate sem gols entre União Soviética e Austrália, e a vitória da Nigéria por 2-0 sobre o Canadá, ambos os jogos em Minsk, o empate em 2-2 entre Inglaterra e Paraguai, e a vitória do México por 3-1 sobre a China, ambos os jogos em Baku. Pela segunda rodada, o Brasil entraria em campo no dia 27, novamente no Dinamo Stadium, em Tbilisi, para enfrentar dessa vez a seleção da Espanha, e os brasileiros venceram os espanhóis pelo placar de 2-0. Gols de Luciano aos 5 e Balalo aos 20, ambos marcados na etapa final de jogo. Nos demais jogos da rodada, a Arábia Saudita venceu por 1-0 a Irlanda, em Tbilisi, a Hungria venceu a Tunísia por 2-1, a Colômbia empatou com a Bulgária em 1-1, ambos os jogos em Yerevan, a União Soviética venceu a Nigéria por 2-1, a Austrália e Canadá empataram em 0-0, ambos os jogos em Minsk, a China venceu a Inglaterra por 2-0 e o México venceu o Paraguai por 2-0, ambos os jogos em Baku. O último jogo do Brasil na primeira fase se deu no dia 29, em Tbilisi, porém no estádio Lokomotiv, contra a seleção da Arábia Saudita, e a seleção brasileira venceu os sauditas pelo placar de 1-0, gol de Miller aos 35 minutos do primeiro tempo. Ainda tivemos a vitória da Espanha por 4-2 sobre a Irlanda, em Tbilisi, a vitória da Colômbia sobre a Tunísia por 2-1, o empate em 1-1 entre Hungria e Bulgária, o primeiro em Roquetemberyan e o segundo em Yerevan, a vitória por 5-0 da União Soviética sobre o Canadá, a vitória da Nigéria por 3-2 sobre a Austrália, ambos os jogos em Minsk, a vitória do México sobre a Inglaterra por 1-0 e a vitória da China por 2-1 sobre o Paraguai, o primeiro em Baku e o segundo em Sumqayit. O Brasil encerrou a primeira fase na primeira colocação do Grupo B com 6 pontos. Quem também se classificou foi a Espanha, que terminou em segundo com 3, deixando de fora a Arábia Saudita com 3 e a Irlanda com 0. No Grupo A, as vagas ficaram com a Bulgária, primeira colocada com 4 pontos, a mesma pontuação da também classificada Colômbia, que ficou em segundo. Foram eliminadas a Hungria, terceira, com 4, e a Tunísia, quarta, com 0. No Grupo C, avançaram a União Soviética, primeira, com 5 pontos, e a Nigéria, segundo, com 4, eliminando desta forma a Austrália, terceira, com 2, e o Canadá em último, com apenas 1. Por fim, no Grupo D, as vagas ficaram com o México, primeiro colocado, com 6 pontos, e com a China, segunda, com 4, deixando de fora o Paraguai, terceiro, com 1, e a Inglaterra, em último, com apenas 1 ponto. Nas quartas de finais, o Brasil teria como oponente a seleção da Colômbia, e o duelo ocorreu no estádio Dinamo, em Tbilisi, no dia 1º de setembro, e a seleção brasileira confirmou a classificação ao bater os colombianos pelo placar de 6-0. Gols de Gerson aos 6, aos 24 e aos 45, Silas aos 9, Dida aos 27 e Miller aos 36, todos os gols anotados no segundo tempo. Nas outras partidas, a Espanha, jogando em Yerevan, eliminou a Bulgária ao vencê-la pelo placar de 2-1. A União Soviética eliminou a China ao vencê-la por 1-0 em Minsk e a Nigéria eliminou o México ao vencê-lo por 2-1 em Baku. Nas semifinais, o Brasil teria como oponente a seleção da Nigéria, em jogo realizado no dia 4 de setembro, no estádio Kirov, em Leningrado, e a seleção brasileira se garantiu na final ao bater os nigerianos pelo placar de 2-0. Gols de Miller aos 22 e Balalo aos 44, ambos os gols anotados ainda no primeiro tempo. Quem também se garantiu foi a Espanha, que na outra semifinal, jogando no estádio Luzhniki, em Moscou, eliminou a anfitriã, União Soviética, com empate em 2-2 no tempo normal e vitória por 4-3 nos pênaltis. Dia 7 de setembro, e na preliminar da grande final no estádio Luzhniki, em Moscou, houve a decisão do terceiro e quarto lugares, entre as seleções da União Soviética e da Nigéria, que empataram em 0-0.
o que levou aos pênaltis, e aí os nigerianos venceram por 3-1 e garantiram a terceira colocação no torneio. Em seguida foi a vez da grande final entre Brasil e Espanha, que terminou com vitória brasileira pelo placar de 1-0, gol de Henrique, aos 2 minutos do primeiro tempo de prorrogação. O Brasil foi bicampeão mundial sub-20 em 1985, com Tafarel no gol, Luciano, Luiz Carlos, Henrique e Dida na defesa, João Antônio, Tocim, Silas e Miller no meio-campo, Gerson e Balalo no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!